Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje, relato de viagem. Então, mais um tema que vamos rever, que estudamos aí neste módulo 2. Atenção, não precisa copiar o texto, tá? Mas vocês já podem pegar o caderno, colocar o cabeçalho Colégio Bertolazzi, a data de hoje, e pode copiar este enunciado. O texto a seguir é um trecho de uma obra de Júlio Verne, tá? Só o enunciado e depois o que eu for mostrar aqui que vocês têm que copiar, tá? O texto não precisa. O texto nós vamos ler juntos. Eu vou salvar em arquivo estas atividades. Vou colocar junto no ClassUp para vocês poderem ler o texto na hora que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. É um trecho, tá? Ou seja, uma parte. Aliás, ele é um trecho de um livro que vocês irão ler no terceiro bimestre. Então, já preste atenção porque é um livro muito legal, é um livro de aventura, vocês vão gostar muito. Sexta-feira, 21 de agosto. No dia seguinte, um magnífico geyser desaparece. O vento que aumentara afastou-nos rapidamente da ilhota Axel. Axel ou Axel, vocês pronunciam como vocês quiserem. Os mugidos apagaram-se aos poucos. O tempo, por assim dizer, vai mudar em breve. A atmosfera está carregando-se de vapores que contêm a eletricidade formada pela evaporação das águas salinas. As nuvens baixam sensivelmente e assumem um matiz uniformemente esverdeado. Os raios elétricos mal conseguem atravessar a cortina opaca que desceu sobre o palco onde vai acontecer o drama das tempestades. Sinto-me particularmente impressionado como toda criatura diante da aproximação de um cataclismo. Os cúmulos amontoados ao sul apresentam um aspecto sinistro. Tem aquela aparência impiedosa que sempre observei no início das tempestades. O ar está pesado, o mar calmo. Ao longe, as nuvens parecem grandes bolas de algodão amontoadas em desordem pitoresca. Enchem-se aos poucos, perdendo em número o que ganham em tamanho. São tão pesadas que não conseguem se destacar no horizonte. Ao sopro das correntes elevadas gradualmente fundem-se, escurecem e logo apresentam uma única camada de aspecto temível. Por vezes, um novelo de vapores, ainda iluminado, salta sobre um tapete acinzentado e logo vai perder-se na massa opaca. Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, São Paulo, Larousse Jovem, 2005, coleção Clássicos Adaptados. Bom, primeira coisa aí, olha só. Percebem quantas descrições, né? Bastante descrição aí, de como está o vento, da atmosfera, a cortina. Olha só, ele faz descrição de várias coisas aí do ambiente, tudo que ele está vendo, que ele está sentindo. Então, essas informações, essas descrições são importantes para que o leitor consiga imaginar, sentir, entrar na alma do texto. Olha só, isso aqui vocês vão copiar logo abaixo do enunciado. Qual o gênero do texto lido? É um conto de fadas, um relato de viagem ou um manual de instruções? Bom, tema da nossa aula de hoje. Essa pergunta tá fácil. Aqui, então, dentro desse livro, né, temos um relato dessa viagem. O que viagem eles estão fazendo? Uma viagem ao centro da Terra. Então, está relatando aí o que eles encontraram, as criaturas, as aventuras que eles viveram nessa viagem. Bom, agora, atividade 2. Todas essas atividades é em relação a esse texto, por isso estou salvando o arquivo para vocês terem aí com vocês.
2. Nesse contexto, o que significam as palavras a seguir? Consulte o dicionário. Então, eu pedi aqui 4 palavras: matiz, cataclismo, sinistro e pitoresca. Então, vocês vão procurar no dicionário essas palavras. Na atividade 3, sobre o texto lido, marque a alternativa correta. A. O texto foi escrito em primeira pessoa ou o texto foi escrito em terceira pessoa. Então, vocês podem circular a opção correta, pode sublinhar, destaquem de alguma maneira a questão que vocês acham que é a questão correta. Como a gente sabe? Bom, primeira pessoa, né, vai ter palavras como eu, meu, minha, certo? E terceira pessoa, ele, dele, tá? Então percebam também nos verbos, também como eles vão aparecer, tá? Normalmente um relato de viagem, a própria pessoa conta. Se a própria pessoa conta, é primeira pessoa, tá? Por quê? Por que geralmente a própria pessoa? Porque ela vivenciou essa viagem. Então, eu vou voltar aqui no texto, vamos ver. No dia seguinte, o magnífico geyser desaparece. O vento que aumentara afastou-nos. Nos é primeira pessoa do plural. Afastou-nos, que é um nós, rapidamente da ilhota Axel. Os mugidos apagaram-se aos poucos. O tempo, por assim dizer, vai mudar em breve. A atmosfera está carregando-se de vapores que contêm eletricidade formada pela vaporização das águas salinas. Vamos ver aqui se a gente acha mais um trecho. Sinto-me, olha só, sinto-me particularmente impressionado. Me que, primeira pessoa, pronome oblíquo da primeira pessoa. Então, olha só, acabei de responder para vocês a questão 3. 4. A respeito das nuvens, escreva o que você acha que o autor do relato quis dizer com enchem-se aos poucos, perdendo em número o que ganham em tamanho. Reflitam, leiam novamente esta frase, voltem lá, leiam o contexto em que ele disse isso, para vocês conseguirem responder essa questão, tá? 5. Nos relatos é comum o emprego de impressões pessoais, sentimentos, emoções e reflexões. Identifique no texto onde essas sensações do personagem estão mais presentes. Tem vários momentos lá que ele mostra essas emoções, certo? Então, nesse tipo de descrição, nós chamamos de descrição psicológica, né? Quando ele descreve os sentimentos, o que a pessoa está sentindo, de que maneira ela está agindo. Você percebe as emoções, os sentimentos, essas reflexões da pessoa. Tá? Então, essas são características psicológicas que são descritas, ok? Atenção, quinto ano. Então, vocês vão copiar essas questões. Gente, lembre-se de pular linha para uma questão para outra, tá? Não copiem tudo, depois respondam. Copiem com calma, por isso estou mandando um arquivo. Vocês abram o arquivo aí e deixam na tela para vocês copiarem, tá certo? Então, fazendo as atividades, qualquer dúvida me perguntem e eu trago a correção e mais informações sobre esse relato na próxima aula. Então, fique aí que eu vou incluir no final do vídeo um relato pessoal, um relato de viagem para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.
É você na foto com esse macaco? Ele é de verdade? Você gosta de animais e plantas? Eu adoro. Eu já morei na maior floresta do mundo. Senta aí que eu vou te mostrar. Quando eu tinha mais ou menos sua idade, meus pais me levaram para conhecer a Amazônia. O lugar onde eu nasci, lá na tribo dos Barés. Não parece nada com aqui, né? Quando eu cheguei lá, fiquei encantada com a paisagem. Era um mundo todo novo para mim. E eu tentei aproveitar o máximo. Tudo que eu não podia fazer aqui na cidade, eu fiz lá. Subi nas árvores, encontrei animais, aprendi a usar arco e flecha com meus avós. Mas eu também descobri que algumas pessoas que iam para lá não queriam apenas conhecer melhor a natureza. Queriam roubar aquela riqueza. Vou te contar do dia que eu ajudei a salvar o peixe-boi da Amazônia. O peixe-boi da Amazônia vive em rios, em alguns lagos, mas principalmente nos rios da Amazônia. Por isso o nome, peixe-boi da Amazônia. Ele é um mamífero que precisa tomar fôlego, que nem a gente, senão ele morre afogado. E porque o peixe-boi já foi muito caçado, ele está quase desaparecendo. Eu ficava olhando a margem do rio para ver se aparecia um peixe-boi. Já era o 5º dia e nada. Foi quando eu vi uns homens fazendo bastante força para tirar uma rede do rio. Aí eles puxaram mais um pouco e eu vi. Eles estavam batendo no peixe-boi para tirar ele do rio. Aí eu gritei bem alto: ladrão de peixe-boi, ladrão de peixe-boi! Que era para minha aldeia ouvir. Eles largaram a rede e fugiram. Mas aí eles já tinham feito estrago. Machucaram o animal. Sozinho ele não iria sobreviver. Cuidamos do bichinho até ele ficar bom. Ele ficou dias num tanque. Depois devolvemos ele para o rio. Vou pedir para os meus pais me levar para a Amazônia. Aí sim vou poder contar uma história como a sua. Eu também quero que um dia o meu filho possa salvar um peixe-boi.